Atenção, torcedor corintiano, acabou de acontecer. Fernando Diniz chegou com tudo no Corinthians e quer novo camisa 11 para turbinar o ataque. Confirmou agora. Fernando Diniz deu pavo para os jogadores e terão que correr. E o Corinthians estreia na Libertadores nesta quinta-feira com novidades. Você está confiante na vitória do Timão? Sim ou não? Já deixa sua opinião aqui nos comentários. E olha só, fique comigo até o final do vídeo para você não perder nenhuma informação importante. Não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal e também de clicar em hypar para a gente mostrar a força da fiel torcida aqui no YouTube. É isso aí, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Já o Corinthians está embarcando para a Argentina para enfrentar o Platense, mas quem acompanha hoje diretamente do CT, Dr. Joaquim Grava, as informações do Corinthians é o Caio Capato. E aí, Caio, tudo bem? Corinthians agora com novo comando, nova filosofia e precisando começar bem na Libertadores. Se respiramos, somos loucos com você. É isso, Renata, muito bom dia para você, todo mundo que nos acompanha na tela aberta. O Corinthians inicia uma nova trajetória, com mais um louco no bando de loucos. Fernando Diniz é o treinador corintiano, estreia ainda nesta semana e estreia logo em Copa Libertadores da América. Por isso, exatamente daqui 29 minutos, o ônibus vai posicionar para sair aqui atrás de mim, bem na frente, na portão principal do CT Joaquim Grava. O ônibus rumo ao aeroporto de Guarulhos em um voo fretado direto para a Argentina, onde o Corinthians enfrenta o Platense, que não tem sido grande equipe até aqui na temporada, só marcou 3 gols nos últimos 10 jogos. Tem o zagueiro Vitor Cuesta, conhecido inclusive do torcedor do Internacional de Porto Alegre. Um jogo importante para o Corinthians começar essa trajetória. Não deve ter Memphis Depay, claro, continua machucado. Caio César não deve viajar também, assim como o Guinegão. Deve ter o Yuri Alberto, que não participou do primeiro treinamento do Diniz ontem, porque tirou os dentes do siso, mas já está liberado e deve ir ao jogo. Yuri Alberto vai ser o grande nome corintiano desta primeira partida contra o Platense na Argentina. E olha que no final de semana tem Palmeiras. O Diniz já chega com aquele problema de jogos de 3 em 3 dias neste mês para dosar. O Diniz, que foi apresentado ontem, mal teve tempo de pensar o Diniz e já explicou um pouquinho do seu trabalho. Uma frase importante do Diniz: não existe domínio tático sem ânimo, coragem e vontade. Vamos ver um pouquinho mais dessa apresentação na matéria da Tati Tavares. Agora vai começar a loucura. Vai, Corinthians! Ele chegou para tentar amenizar uma crise. Queria que você falasse sobre essa sua metodologia de trabalho, de passar a confiança para o jogador. Mantra, né? Eita. Peraí. É chuva, alerta da defesa. É a chuva. Que susto. Mas calma, esse alarme foi só um aviso de tempestade na zona leste da cidade de São Paulo. É a chuva que vem para molhar a beça, ó. Tudo bem que o ambiente corintiano também está em alerta. Os últimos dias foram conturbados por aqui, com direito a protestos e fortes cobranças da torcida. Já vai se ligando certo, que a parada mano. É assim mesmo aqui, certo? Quem que tá de panela aí dentro, mano? Vocês derrubaram o Dorival, mano. Da hora, quero ver o que vocês vão fazer agora. 10 jogos, parça, 10 jogos, mano. Eu acho que os jogadores têm que cada vez mais aprender a jogar no Corinthians. E todo mundo, eu aprender a ser técnico do Corinthians cada vez mais. Porque isso é trabalhar no Corinthians e é saber lidar com isso. Que acalma isso é ganhar jogo. Diniz assinou com o Timão até o fim desse ano, quando termina o mandato de Osmar Stable. Com ele chegam o auxiliar Léo Porto e o preparador físico Wagner Bertelli. Vai ser preciso resgatar a confiança do time que não vence há 9 jogos. Esse é um clube que pulsa essas coisas, pulsa raça, pulsa fome, pulsa desejo, pulsa coragem. E isso é uma coisa que a gente tem que ter desde o começo. Ninguém desaprendeu a jogar. Tem muito potencial no time que a gente precisa resgatar rapidamente. O novo comandante já tem 2 grandes desafios pela frente. Estreia na quinta-feira diante do Platense pela Libertadores na Argentina. Depois tem simplesmente clássico com o Palmeiras em Itaquera pelo Campeonato Brasileiro. Pouco tempo de trabalho, mas ele já tem uma estratégia. A minha estratégia inicial é ouvir e ver, perceber o que dá para analisar nesses treinos e para poder montar, segundo aquilo que eu acreditar, e botar o melhor time com a melhor estratégia para ter chance de vencer os jogos. É trabalho, observação, questionamento, pergunta e procurar acertar.
Fernando Diniz foi escolhido pela diretoria para substituir Dorival Júnior, principalmente pelo estilo de jogo, conhecido pela posse de bola, estilo esse que muitas vezes sofre resistência. Acho que eu tenho uma cara que combina com isso aqui, pela minha maneira inquieta, pela inovação, pela coragem de fazer as coisas. Então a gente acha que tem tudo para dar certo e o torcedor só quer ver o time ganhar. Se você lembrar, o Tite era muito rejeitado aqui, lembra do jogo do Tolima? Como é que estava isso aqui? Então a torcida está na dela e a gente tem que estar na nossa. Ainda sobre o estilo, será que Hugo Souza vai ter que trabalhar mais com a bola no pé? Na minha opinião, ele tem um pé melhor do que as pessoas acham. O goleiro jogar com os pés é mais opção que a gente precisa dar para o jogo ficar fácil. E diferente do que as pessoas acham, muitas vezes os times que eu dirijo são os times que mais chutam bola para frente. O jeito explosivo na beira do campo com broncas públicas aos jogadores sempre dá o que falar. O quê? Você não fez nada mesmo, você não fez nada, nada. Tem que jogar, c****. Seu ingrato do c****. Seu perdido do c****. Minha vida é uma vida de doação para o jogador. O que eu gosto de mudar a vida dos jogadores por meio do futebol e que esse impacto da vida deles se transforme em um jogo cada vez mais bonito, eficiente e que tenha conexão com a torcida. Então aquilo é uma coisa que faz parte do negócio e é uma coisa que muito mais ajuda que atrapalha. O professor teve ontem o primeiro contato com o elenco através de uma reunião. Depois foi para o campo. Por lá teve a ausência de Yuri Alberto e Memphis Depay. O camisa 9 tirou o dente ciso e o holandês trata a lesão na coxa. Questionado sobre a importância de ter Depay no grupo, Diniz foi bem sincero. É muito difícil a gente ter um jogador desse quilate jogando aqui no Brasil. Então eu espero muito que ele fique e quero muito construir uma história junto com ele. Psicólogo por formação, o treinador tem interesse em recuperar a autoestima de quem está em baixa. Caso de Rodrigo Garro. No treinamento de hoje, ele treinou e foi um dos destaques do treino, estava muito solto. Eu quero me aproximar e ajudar naquilo que foi possível. No Brasileirão, a situação é complicada. Com apenas 10 pontos, o Timão é a primeira equipe fora da zona de rebaixamento. Agora, na Libertadores, por que não sonhar? Eu acho que esse é um sonho extremamente possível para o Corinthians, para o corintiano, para esse elenco. A gente tem que sonhar e ir atrás disso. Todo mundo quer e a gente também quer. Que comece o dinizismo. Os jogadores já vão sentir o seu dedo no próximo jogo? Não vão sentir o dedo. É mesmo, é? Deu pra sentir o dedo do Dorival na substituição que ele fez, por exemplo. Porra, tudo isso. E aí, eu não vou falar nada. Antes de se despedir dos jornalistas, um recadinho. Vai, Corinthians! Onde a gente parou mesmo, antes da gente entrar? Ah, sim, estavam perguntando aqui do Memphis. O Diniz ontem elogiou o Memphis. Falou que é uma estrela, estrela mundial. Que quer que ele fique. Super estrela mundial. E eu achei que o Diniz foi bem ontem na entrevista, que foi? O Júnior ia tomar um sapeco na Rússia. Você ia apanhar feio lá, meu irmão, sem nem brigar. Ah, tem a informação do Bruno, porque eu achei, Bruno, que o Diniz foi bem na entrevista ontem. E a Fiel abraçou o Diniz, hein? Você não Muito percebeu bem. isso, Hernan? Foi. Eu acho que por duas coisas. O vídeo que você chamou bem a atenção e na entrevista ele foi bem também. Aquela cara de maluco dele, no bom sentido. Ele deve ser muito louco, né, cara, o Diniz? Eu não E conheço essa coisa da Zona Leste. Mas ele deve O ser um Diniz cara foi muito... caracterizado para aquela coletiva de apresentação. O que você achou, Bruno? A gente cantou a bola do Zona Leste aqui. Até o cabelinho Verdade. bagunçado foi o mais um louco pro bando, certeza. Não, isso aí Aquilo ali sempre foi teve, tudo marketing, vai, meus isso aí amigos. sempre teve. É, um misto de cacheado com Não, mas ali. ontem tava acima. Mas a Fiel gostou da primeira entrevista, viu, Bruno? Eu fiquei sabendo que a Fiel Portugal gostou bastante também. Aprovou muito a coletiva do Diniz como treinador do Corinthians. Tem algum detalhe aí do contrato? Tem. Bruno? Do contrato não. Do contrato ou de algum bastidor, Bruno? Não, eu já me despedindo e passando a bola para vocês aí, porque ontem foi tema e teve esse desafio, pergunta como é que seria uma eventual rescisão do Fernando Diniz. É complicado, né? O Diniz nem chegou ou mal chegou e já estamos nós aqui falando sobre contrato de rescisão, etc. Mas enfim, se acontecer uma rescisão, é a mesma ou o mesmo formato do contrato antigo que ele tinha com o Vasco.
o pagamento de 3 salários. A mesma forma que foi acordada a saída do Dorival Júnior, o pagamento de 3 salários. É assim que o Diniz assinou e acertou a sua eventual rescisão, que muito honestamente a Fiel Portugal espera que não aconteça, que ele cumpra o contrato. Portugal tá fechada. Não, e Já assim, ganhou respaldo. o legal de ontem é que assim, foi o primeiro treino dele, né? E assim, o Diniz, ele assim, para quem já viu um treino, e eu recomendo muito, assistam um treino do Diniz, é muito legal. Treino à vera mesmo, né? Não tô falando bobinho e tal. Ontem foi um treino muito leve, assim, não tinha muito, foi reapresentação pós, né, dos caras irem para campo, tem a questão do desgaste e tudo mais, então ele fez um treino mais dinâmico ali no aquecimento, convocou ali alguns jogadores para fazer uma movimentação, de mais assim, de você ter fluidez, de você ter agilidade e intensidade, e foi só. O que o Diniz fez ontem, que dá pra gente chamar a atenção como bastidor, foi o papo reto com alguns atletas. Então ele chama alguns atletas e dá um papo reto. Eu preciso de você aqui, preciso de você assim, meu modelo de jogo é assim, eu espero que você se encaixe. Um deles, por exemplo, que eu sei que ele conversou foi o Breno Bidon. Boa. Então assim, teve o papo reto, teve esse treino mais ágil ali e tal, mas foi mais roda de bobo ali do que propriamente um treino, assim, uma coisa tática, uma coisa que exige. Normalmente os treinos do Diniz são mais longos, né? São mais longos, são mais intensos. Então, assim, a rapaziada já tá meio que se ambientando com o trabalho do Diniz. E o Bidon acho que vai jogar muito com ele. Na mão do Diniz? Não é? Essa questão que o Hernan trouxe do papo reto, foi também a expressão que eu ouvi, papo reto. Que ele chegou a alguns jogadores, conversou individualmente, né? Como o Hernan trouxe do Bidon. É o que eu vi que ele buscou e ele quer buscar potencializar cada um, sabe? Foi uma conversa no sentido que, assim, mudar a chave rapidamente. Vocês são bons, têm qualidade para isso, mas a gente precisa mudar a chave, virar essa chave e encontrar o caminho das vitórias. Então, por isso que o Diniz foi contratado, para ele mudar essa situação. E ele quer tirar esses jogadores da fase ruim, por exemplo, usar um cara aqui que a gente sabe que é muito bom, que é o Garro. Então, o Diniz, ele precisa recuperar esses jogadores e ele chega ao Corinthians já conversando sobre isso. Sobre recuperar esses jogadores importantes, como o Depay, que também não vive uma grande fase, principalmente o Garro, que é um alvo de muitas críticas. Ele já conversando nos bastidores com esses atletas, esse papo reto, esse contato tete a tete ali, né? Para potencializar os jogadores que ele sabe que pode entregar. E aí o Hernan falou dos treinos, alguma coisa que me trouxeram assim de bastidores é que os primeiros métodos, assim, aquele conceito de Diniz já foram vistos no primeiro treino, entendeu? Mas nada que a gente não pode falar, que a gente fala, caramba, me encantou, aquele velho discurso. Surpreende, não. Foi roda de bobo só. Falar que assim, comparado com o Dorival, e não é positivo ou negativo isso. Não. Características totalmente diferentes já vistas no primeiro treino. Que os conceitos eles vão ser implementados desde o primeiro treino. Sim. Então é isso, ele quer recuperar esses atletas que um dia foram importantes e que vivem uma fase ruim, e ele sabe que ele é um cara muito agregador, chegou, conversou individualmente, e assim, as primeiras impressões positivas, mas nada que pode falar, nossa, ele mudou o ambiente, como é um discurso pronto. Mas é um cara que vai chegar e abraçar os atletas, que ele tem esse discurso, né? E além do Alex Santana, que perguntaram aqui no chat, que tá afastado, né? Ele vai reavaliar a situação dele. Porque na coletiva de ontem, perguntaram no Alex Santana, né? Como é que vai ficar a situação dele e tudo mais. Ele vai reavaliar a situação. É um jogador que ele já trabalhou, que ele gosta, então ele vai ver se encaixa nesse elenco do Corinthians ainda. E o que eu vi também é que ele vai trabalhar muito com os jovens. Os jovens com que ele já potencializou, até o Hernan já falou aqui, Ryan, Gabriel Sara, enfim, diversos jogadores, Anthony, Brenner. Né? Então é a característica dele. Então, primeiras impressões só, primeiro treino, vai jogar agora contra o Platense, vai estar à beira do campo. Então, você quer ver mudar o ambiente? Quer ver 2 vitórias? Sim. 2 vitórias, hein, Hernan? Para mudar o ambiente. Estreia na Libertadores com vitória e ganha do Palmeiras. Pronto. Aí você vai ver o ambiente mudar. Aí você tem uma segurança, você tem uma confiança, um retorno de uma confiança. Mas assim, pra gente, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com essa coisa do empolgômetro, porque daqui a pouco perde o jogo na Libertadores, perde um segundo jogo em Libertadores, empata em casa, vira chacota, né? Os métodos e tal, desde o primeiro dia.
Mas é uma coisa assim que naturalmente o trabalho ele vai se desenvolver e como toda a comissão técnica, como todo treinador que trabalha no futebol brasileiro, tem e há um cuidado do Diniz, do Léo, que chegou agora para ser auxiliar, de toda a comissão em relação ao estado físico do Corinthians hoje, que é aquele time que chegou e foi até o limite na final da Copa do Brasil, teve pouco tempo de descanso, depois foi no limite na final da Supercopa e aí ficou patinando nessa questão física com o calendário. Então, assim, não adianta ter métodos, aquela coisa do treino da intensidade, como o Diniz gosta, sabendo que ele pode, de repente, estourar um ou outro jogador. Então, há esse zelo, há esse cuidado e isso a resposta imediata disso vai ser no resultado, não tem jeito. E é bom lembrar isso, porque talvez o torcedor esqueça, mas como é que foi essa fase do Corinthians, né? Ele disputou a final da Copa do Brasil quase no Natal. Foi dia 21 ou 22? 21 de dezembro. E aí, o campeonato estadual já começou logo... Dia 5. Dia 5 de janeiro. Aí é verdade que muita gente vai falar assim, mas, poxa, começou para todo mundo. Isso é verdade. Só que o Corinthians, desde as primeiras rodadas, ele já estava jogando com o time que fechou a temporada. Sim. Então, até o Dorival falou isso, os jogadores falaram, como é que tá a parte física nesse ano? Ele falou, não, é a mesma do ano passado, porque não teve uma intertemporada. E por que o Corinthians fez isso? Que a comissão, então, do Dorival fez, e claro, com o respaldo, e imagina a orientação da direção. Tinha um objetivo de chegar bem no jogo contra o Flamengo, na Supercopa. E conquistou o título. Sim. Só que uma hora você vai ter que pagar essa conta. E o Corinthians pagou nas semanas seguintes, né? No estadual. A gente lembra do São Paulo, por exemplo, acho que foi 2021 com o Crespo, né, que ganhou o Paulista, que, assim, sacrificou um início de temporada para você ganhar o Paulista. O São Paulo focou em ganhar o Paulista. Depois sofreu com as consequências. Era a Copa do Mundo depois. É difícil, gente. É difícil você manter mesmo nível de janeiro a dezembro. Isso não existe esporte nenhum. O técnico Fernando Diniz chegou com tudo no Corinthians e procura um novo camisa 11 aí para o ataque do Corinthians. Isso mesmo. E você que chegou até aqui, não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal e também de ativar o sininho das notificações para você ficar bem informado com as principais notícias do nosso Corinthians. Vamos dar uma vasculhada aqui nessa notícia que acabou de sair aqui do Bola VIP Brasil, falando aí, né, que Fernando Diniz procura um atacante para o Corinthians. Isso mesmo. Fernando Diniz já começou o seu trabalho no CT Joaquim Grava e agora foca na preparação, visando o duelo pela Libertadores aí, a estreia do Corinthians contra o Platense na Argentina. O Corinthians tem apenas mais um treino aí nessa quarta-feira e logo depois já viaja para a Argentina aí, onde encara o Platense nessa quinta-feira. No entanto, segundo o jornalista Pedro Lopes do All Sports, o novo comandante do Corinthians quer turbinar o setor do ataque, porém a médio prazo. Isso porque Fernando Diniz vai monitorar o mercado da bola em busca de uma possível contratação para o ataque. E além do Fernando Diniz monitorar o mercado da bola, ele também vai olhar com carinho a base do Corinthians em busca de um atacante com essas características de velocidade, né? Que tenha muita velocidade. O sistema assim, de jogo do Fernando Diniz é um estilo de jogo mais ofensivo. Então o Corinthians vai precisar de mais peças aí para aprimorar o elenco e poder suportar, né, esse estilo de jogo aí do Fernando Diniz. E eu já quero saber a sua opinião. Você acha que Fernando Diniz vai se sair bem no Corinthians e que vai fazer história no Corinthians? O que você acha? Deixa sua opinião aqui nos comentários. E já aproveita também e comenta aqui qual vai ser o placar do jogo aí contra o Platense na estreia da Libertadores. Você está confiante na vitória do Corinthians? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Eu chuto aí que vai ser 2-0 para o Corinthians. O Platense vem de uma sequência bem ruim. Tem apenas 3 gols nos últimos 10 jogos. Então é obrigação, né, o Corinthians chegar lá e fazer a sua parte e ganhar o jogo. E é isso aí. Logo eu volto com mais informações para vocês. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. E é isso aí, um forte abraço e até o próximo vídeo.